O governo programa 14 concessões de rodovias no ano que vem, com 158 bilhões de reais em investimentos. E se confirmado, 2026 seria o ano com o maior número de leilões do topo na gestão do presidente Lula. Sobre isso, converso agora com Isadora Cohen, sócia da ICO Consultoria. É ICO, 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 como é que fala, Isadora? Como você preferir, Vitor. Como é que você está? Quase boa noite agora, né? Um prazer falar contigo e também com os telespectadores aqui da CNN. Não, o prazer é nosso. Muito obrigado. Eu queria realmente saber da pronúncia correta. Isadora, eu queria entender exatamente essa primeira avaliação acerca dessa perspectiva de um plano de concessão de 14 rodovias no ano que vem, previsão de 158 bilhões de reais em investimentos. Eu queria entender exatamente, para a gente começar esse papo, um panorama geral. Olha só, Vitor, acho que é interessante a gente pensar, né, que cada vez mais e cada ano mais a gente tem batido recordes de concessões. E esse ano promete, de fato, né, a gente está falando aí, o governo federal fez um primeiro anúncio de que 14 ativos vão ser licitados. E eu acho que tem uma boa sinalização para o mercado. Isso porque concessão passou a ser um tema que é importante independente do governo, né? Então, se for um governo mais liberalizante, se for um governo mais estatizante, o fato é que as concessões aí têm sido a bola da vez há bastante tempo. E esses 14 ativos são 14 ativos importantes, sendo que alguns deles são de novas licitações para novas concessões, e outros deles são o que a gente está chamando de concessões otimizadas, né, que são decorrentes de processos de renegociação de algumas concessões que já tinham sido licitadas no passado e que agora vão passar por o que eu chamo de uma venda assistida, né? Enfim, que depois de um processo de negociação envolvendo inclusive Tribunal de Contas da União, agora vão ter aí uma revisita e podem ter novos investidores interessados para arrematar esses ativos que, como eu disse, né, não vão ser novos, originais, mas que são frutos de um processo de renegociação. E aí só chama atenção para dois em especial, que vocês conhecem super bem, a Fernão Dias, que vai ter um leilão que vai acontecer ainda em 2025, mas eu acho que é importante falar porque é uma das joias da coroa, e a Regis Bittencourt, né, que acontece aí, segundo o governo fala, no primeiro trimestre de 2026. Então, acho que para começar, Vitor, a gente pode aquecer os motores assim. Isadora, pensando nesse cenário de juros elevados, bastante incerteza, ano que vem é ano eleitoral, eu queria entender exatamente o apetite, principalmente das empresas, né, que se tornariam concessionárias desses grandes projetos, pensando também que esses são projetos que se tocam, né, ou se tocam a longo prazo, né, são reais casamentos, projetos de infraestrutura dessa magnitude, né? Tem toda a razão. E é por isso que eu vejo que o cenário, ainda que tenha diversos desafios, né? A gente está falando de um cenário macroeconômico que vocês, inclusive, estavam falando há pouco, né? Sobre os juros batendo aí 15% ao ano, mas isso não afugenta o investidor de longo prazo e aquele investidor que aposta na infraestrutura. E quando a gente está falando do governo federal, e aqui em especial da ANTT, que é a agência, né, que regula esses transportes, essas concessões, a gente remete a um arranjo, a um arcabouço que é sólido, né? Então, isso pode ser considerado como uma oportunidade para investidores. A gente teve consolidação de movimentos importantes da agência com regulamentos, né, que são os que a gente chama de RCR, que vem aí trazer mais segurança para os investidores. A gente tem também um arcabouço legislativo que vem se consolidando para melhorar as concessões, e isso vem atraindo investidores nacionais e também estrangeiros. É só a gente ver que nas concessões anteriores, que aconteceram há pouco, a gente tem cada vez aberto as portas para investidores até então não tão tradicionais. Então, a gente está falando de CCR, Ecorodovias, que são investidores que já apostam nesse setor há bastante tempo, mas veja que interessante o movimento da própria CCR, que agora recentemente vendeu todo o seu portfólio de ativos aeroportuários, e aí eu estou falando de 17 aeroportos para, né, uma outra empresa, e vem sinalizando que vai focar
os seus investimentos no setor de transportes. Aí eu estou falando rodovias e mobilidade. A Eco também já fez várias renegociações e agora está pronta para investir novamente. E aí você vê outros players que, enfim, não tão né, longevos aí nesse setor, mas que já vêm se destacando, como é o caso da EPR, por exemplo, que consolidou os seus ativos em Minas Gerais, no Paraná também. A gente fala do Opportunity, né? Enfim, fez aí um investimento importante junto com a Terpa. E olha que interessante, Vitor, a gente vê cada vez mais players financeiros apostando nesse, né, enfim, nesse modelo que são as concessões rodoviárias. Então, você vê um Quineia, um Pátria, a própria Perfin, que vem se estruturando para participar dos leilões. A gente viu isso já nesse ano e possivelmente em 2026 a gente vai ver também, o que mostra realmente que as taxas de juros altas, o cenário macroeconômico desafiador, como eu disse, são uma oportunidade para quem vê a longo prazo. Isso porque, se um ativo é leiloado no dia de hoje, é quase como se a gente consolidasse essa taxa de retorno, né? Ou seja, a taxa de juros, ela quase que representa um retorno esperado para esses grupos, e depois, se eventualmente a taxa de juros cair, de alguma forma você pode ter uma expectativa de retorno para esses investimentos que foi amparada na taxa de juros que a gente está vivendo hoje. Então, enfim, como eu disse, é uma oportunidade para quem vê no longo prazo e para quem aposta nesse cenário da infraestrutura que vem se consolidando com boas práticas e com um bom arcabouço regulatório e também legal. Isadora, você mencionava esses players, né, tanto nacionais quanto também estrangeiros. A gente teve uma mudança muito significativa do mercado de construção civil, de infraestrutura como um todo, desde a Lava Jato, né, desde o início dela, passando evidentemente também pela a reestruturação toda desse mercado depois do fim da operação. E eu queria entender exatamente essa atratividade, principalmente com esse ingresso de novos players, com bastante estrutura de capital para dar vazão a esses grandes projetos de infraestrutura e concessões também de longo prazo. Perfeito, Vitor. Eu acho que você tem toda a razão. A partir de 2014, né, quando a gente teve aí a Lava Jato e outras tantas crises, né, porque a gente estava falando de impeachment, a gente estava falando de crises fiscais, orçamentárias, a gente teve aí uma repaginada no setor de infraestrutura. E, de fato, isso abriu as portas para que outras empresas, e não só aquelas tradicionais empreiteiras, né, que fizeram uma boa história no setor da infraestrutura, mas que, enfim, se viram envolvidas aí também numa restrição de crédito, né? Porque, afinal de contas, o BNDES, em função de tudo o que acontecia naquele cenário, restringiu o crédito para aquelas empresas tradicionais. E aí você começa a ter novos modelos. Inclusive, o Banco Mundial, por exemplo, fez um modelo importante para atrair investidores internacionais e outros investidores, como foi o caso do Pátria, né? Então, investidores que eu vou chamar aqui de financeiros, e que esse foi um movimento que foi trazendo aí boas práticas internacionais, consolidação de um padrão de concessões importante também, e que dialogava muito mais com o que é parecido, né, em práticas no exterior, e aí você foi conseguindo trazer essa diversidade de players. E o que é interessante hoje também, Vitor, é que, para além dos grandes ativos, né? Então, assim, a gente não está falando sempre de autobus, não é sempre que a gente tem né, a possibilidade de ter uma Bandeirantes ou outros ativos assim, como aqueles da década de 90. Mas mesmo esses novos ativos, alguns de um tamanho um pouco menor, também tem atratividade para players com outros perfis, além daqueles que a gente conhece das empresas listadas. Então, eu acho que hoje o setor de rodovias ele acabou se tornando um setor que abre as portas para investidores de todos os tamanhos. Isso se mostra também verdade, por exemplo, nos programas estaduais de concessões rodoviárias, né? Então, rodovias é sempre uma aposta interessante para a concessão. A gente tem esse histórico que vem desde a década de 90 e até hoje,
se transformando, né, se consolidando, e, de fato, o que a gente percebe é que, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual, essa é uma aposta dos mais diversos governos, com os mais diversos perfis, e os players, né, os investidores, eles foram também tomando o corpo necessário para, enfim, arrematar ativos menores, médios, maiores, e com isso também a gente abriu oportunidade para que os novos atores financeiros, como são os casos dos fundos, entendessem nas concessões também uma oportunidade de investir num primeiro momento, né, e depois fazer o que a gente chama de way out. Então, esses fundos muitas vezes investem na partida, né, então participam da licitação desse ativo associados com uma operadora, eu citei alguns aqui, e depois de 8, 9, 10 anos, eles já retornaram o seu investimento inicial e eles fazem a venda desse ativo para algum